Sabe, é impossível subir aqui e não vir à minha memória há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu tinha folga durante a semana no meu trabalho, pegava minha Bíblia e sentava aqui. Aí eu olhava um pouquinho para lá, para cá, não via ninguém, subia aqui no púlpito, colocava a Bíblia, começava a pregar para as cadeiras. E depois de alguns anos eu vejo que aquilo era Deus que estava movendo meu coração. Sabe, talvez você nessa noite, Deus tem colocado alguns projetos no teu coração, alguns sonhos dele, e parece loucura para você. Naquele momento eu estava ali, eu vinha para cá e falei, Deus, esse negócio parece loucura. Mas quando eu estava aqui, eu era ministrado por ele. E depois de um tempo ele fala, é eu que te chamei. E Deus está colocando alguma coisa muito especial no coração de alguns aqui. Daqui a um tempo você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Queria agradecer ao pastor Estevinho, pastor Roberto, pastor Marcelo, os demais pastores. É sempre um privilégio estar aqui. Mais ou menos um mês atrás, o pastor Estevão entrou em contato comigo. Aquele jeito dele, né? Pastor Ayrton, você poderia trazer uma palavra? A perna treme, mas eu creio que Deus tem capacita. Eu falei, amém. Glória a Deus. E aí ele disse, olha, o tema que nós vamos trabalhar nesse mês de dezembro, restaurando os muros, baseado no livro de Neemias. Eu confesso que de lá para cá eu comecei a ler o livro com mais atenção, pedindo ao Espírito Santo para ele trazer algo ao meu coração. Mas não vinha aquele queimar no coração. Mas Deus foi dando um trilhar durante esse tempo. Aí quando foi ontem, o Espírito Santo bradou no meu coração. E engraçado que era no momento que estava eu, aquela mulher mais especial que tem no mundo, e aquele príncipe que Deus me deu. Nós estávamos ali antes de dormir, chorando diante de Deus, orando. O Espírito Santo começou a falar a respeito de hoje. Queria que você abrisse em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Depois a gente vai lá para Neemias 2, do 1 ao 3. Peço a você que tenha bastante paciência, que o pregador aqui, às vezes ele chora demais. Porque quando eu estou na presença do meu Pai, é difícil de ficar. Dá vontade de se humilhar diante dele. E a palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido tais palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orante perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje te faço na tua presença, de noite e dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos.
Agora lá no capítulo 2, versículo 1 ao 3. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Sabe, reconstruir é porque um dia existiu algo que era perfeito, mas por alguma circunstância, ou por algum motivo, ou por alguma consequência, aquilo foi destruído. E quando nós olhamos para a pessoa de Neemias, eu não sei você, mas eu gosto de caminhar com pessoas que são pessoas que amam a Deus, pessoas que são agradáveis, pessoas que acrescentam na nossa vida. Eu acredito que você também é dessa forma. E quando nós olhamos para esse homem Neemias, ele tem todas essas características. Ele era um homem que amava a Deus, temente ao Senhor. Um homem que amava o seu povo, era intercessor do seu povo. Era um homem de joelhos no chão. Durante toda a caminhada de Neemias, você vai ver eles o tempo todo, sempre colocando questões diante de Deus. E sempre reconhecendo que aquilo que estava acontecendo, portas sendo abertas, eram por causa da boa mão de Deus. Ele tinha uma das qualidades dele, que era um ótimo líder. Inclusive, algumas pessoas pegam até essa parte dele para falar a respeito de liderança. Ele era um ótimo gestor de pessoas, lidava muito bem com crises. Sabe, quando você está diante da presença de Deus, você não precisa impor coisas para as pessoas te seguirem. Mas uma unção que vem de Deus atrai pessoas. E Neemias era um homem que tinha propósito. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você, desde o mais jovem ao mais velho, Deus tem um propósito na tua vida. Você não está aqui por um acaso, o seu barco não está à deriva. Não, Deus tem um propósito na tua vida. Vocês estão aqui comigo? E para a gente entender um pouquinho sobre a história desse homem, Neemias, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás. Porque na oração que ele faz aqui no capítulo 1, versículo 8, não precisa ler, eu vou ler para você. Ele diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Sabe, antes do povo de Israel adentrar aquela terra prometida, que Deus havia prometido, a terra de Canaã, Deus usa um homem chamado Moisés e dá a ele alguns mandamentos. Deus vai dizer assim, depois você pode abrir e conferir na sua casa. Deuteronômio 6:1 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que cumprisses na terra a que passas para possuir. Aí depois lá no versículo 5 vai dizer assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Versículo 12: guarda-te para que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. É para finalizar aqui, lá no capítulo 7, verso 3 e 4. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Sabe, querido, eu queria que você ficasse atento,
Porque numa leitura de um texto, ou de uma exposição da palavra, o Espírito Santo pode pegar o teu coração e trazer alguma coisa que Ele quer transformar na tua vida. Não fica simplesmente ouvindo, mas esteja com o teu coração aberto. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Você conhece a história muito bem. O povo entrou na terra. Daqui a pouco, tudo isso que Deus falou, eles fizeram totalmente ao contrário. O pastor Marcelo pregou muito bem no domingo pela manhã, falou um pouco sobre Saul. Aí eu fiquei pensando, rapaz, você vai pregar esse negócio que eu vou falar aí, pelo amor de Deus, velho. E aí 1 Samuel, capítulo 8, eu não vou ler, mas diz que Samuel, ele já era de idade avançada, e aí ele coloca os seus filhos para serem juízes sobre Israel. Só tem um problema. Samuel foi um homem de Deus, mas os seus filhos, infelizmente, seguiram outro caminho. E os anciãos, então, representando o povo, eles chegam diante de Samuel e falam: ó, Samuel, você já está velho. E os seus filhos não são igual a você. Eles são corruptos, aceitam suborno, eles julgam de forma injusta. Samuel fica meio irado, não sei se foi isso exatamente que aconteceu, mas ele não gostou daquilo. Ele vai diante de Deus em oração e fala: Senhor, você ouviu? Deus fala: Samuel, não foi só você que rejeitaram a mim. E o povo fala: Samuel, a gente quer um rei semelhante aos outros povos. O que Deus disse? Ei, quando vocês entrarem ali, vocês serão um exemplo. Vocês temerão somente a mim. Agora o povo está querendo se assemelhar aos povos que estavam em volta deles e pedem um rei. E Deus fala: ó, Samuel, vai lá, faz o que eles estão pedindo. Então vem Saul. Saul começou bem demais, né, pastor Marcelo? O cara começou bem, mas daqui a pouco ele começou a se perder. Reinou durante 40 anos. Mas porque ele se desviou dos caminhos do Senhor, começou a andar por conta própria, Deus tirou o reino dele. Sabe, Saul, quando você olha para Saul e compara com Davi, você vê algo muito nítido. Saul amava o trono, amava o poder, ele desejava tudo isso. Em nenhum momento você vai ver Saul falando: a gente precisa buscar a arca de Deus, hein? Você vai ver Saul sempre tomando decisões, porque ele decidiu andar por conta própria. E Deus levanta agora um rapaz chamado Davi. Ah, como eu amo ler a história desse moço. Também reinou 40 anos, ele era pastor de ovelhas. Se você ler a história de Davi, você vai ver que quando a família fica sabendo que o profeta ia até lá para ungir o rei, chamaram todo mundo. Ele ficou lá esquecido no pasto. Esquecido pelos homens, mas não por Deus. Eu não sei qual que é a sua história, mas você pode ter certeza. Não é por mérito seu, não é porque você é bonito, mas Deus te chamou porque Ele te ama. Não despreze isso. Não despreze. Não faça como Saul. E Davi, ele amava tanto ao Senhor. Ele cometeu erros, mas ele amava tanto a Deus, que quando ele foi confrontado, ele se humilhou diante de Deus. E a oração que ele fez foi essa: Senhor, não tire de mim o trono, não tire de mim o poder. Não. Salmo 51, você pode ver depois. Ele se humilha diante de Deus. E tudo que ele diz: Senhor,
não me repulses da tua presença, nem retires o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você. Não precisa responder. Através da minha e da sua atitude, o que é mais importante? Porque nós podemos muitas das vezes falar, Deus está em primeiro na minha vida. Mas as nossas atitudes, muitas das vezes, não condiz com isso. Mas essa palavra não é uma palavra de acusação. Amém? Daqui a pouco vem Salomão, reinou também por 40 anos, começou bem demais. Salomão, quando Deus deu a ele a oportunidade, falou, Salomão, pede o que você quiser. O que você quer, Salomão? Ele poderia pedir tantas coisas, mas ele falou, Senhor, eu quero sabedoria. Sabedoria para governar bem o teu povo. Deus deu a ele sabedoria e muito mais, até aquilo que não pediu. Lembra que eu li lá no início? Que Deus falou, olha, vocês não vão tomar as filhas de outros povos para os seus filhos e vice-versa. Salomão começou a agir por aí. Sabe, a pior coisa que nós podemos ter é quando nós estamos insensíveis. Quando aquilo que Deus havia nos orientado através da sua palavra, não ande por esse caminho. Nós começamos a andar tão por nossa conta e distante de Deus, que aquilo nem mexe mais com a gente. A nossa mente começa agora a ficar tá tudo certo. Mas nessa noite, o Espírito Santo, Ele vai começar a ministrar o teu coração se você está em alguma área que precisa que o Senhor te resgate. Entrou vaidades no coração de Salomão, um homem sábio. Sabe, Paulo vai falar assim, olha, se você está de pé, cara, cuidado. Toma cuidado. E agora Deus vem agora para Salomão, depois de muitos anos, e fala para ele, por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Durante 120 anos, esses 3 reis, Israel era formado por 12 tribos. Agora, após a morte de Salomão, vem Roboão, e essa palavra se cumpre. Roboão, o povo chega diante dele e fala, olha, seu pai, ele estava cobrando impostos pesados demais. A gente não consegue ficar pagando mais isso. Ele pede conselhos aos anciãos. Eles falam, ouça o povo, e você governará sobre eles. Mas ele não ouve aquilo, ele pede conselhos agora a pessoas imaturas que não tinham experiências. A Bíblia fala que eram pessoas que cresceu com ele, não conheciam a Deus. Ele seguiu o conselho dessas pessoas. E ele herdou a pior coisa que seu pai poderia deixar para ele. Não sei se ele observava as atitudes, mas segundo Crônicas 12:14 diz assim, fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Agora o reino é dividido. 10 tribos, reino do norte, o reino de Israel, agora é governada por Jeroboão. Não vou entrar em detalhes falando quem é, vou resumir bem resumido. E o reino do norte, se você ler a história, você vai ver que é um rei pior do que o outro. Sai um, entra outro, pior do que o outro fazia. Até sacrificar filhos eles faziam. Levava o povo à idolatria, descendo cada vez mais ladeira abaixo. E o reino do sul, agora 2 tribos, Judá e a pequena tribo de Benjamim. E é governado pelo filho de Salomão, Roboão.
Sabe, Deus é tão amoroso que durante esse período Ele levanta profetas. Os profetas dia e noite, pregando: ei, arrependam-se, voltem-se para Deus. Arrependam-se, voltem-se para Deus. Quantas vezes nós temos ouvido desse púlpito profetas de Deus sendo usados? E muitas das vezes nós entramos aqui e não damos crédito à palavra. Ei, eu não sei se você tem percebido, o tempo que nós estamos vivendo hoje é muito diferente do que há 5, 10 anos atrás. Eu não sei se dentro de você existe um grito: Maranata, Senhor. Eu anseio pela tua volta. Mas enquanto nós estivermos aqui, Espírito Santo, nos ajude a permanecermos fiéis. Sabe, João diz que o Senhor Jesus, Ele não está procurando alguém com o exterior todo bonitinho, com aparência de que faz tudo certinho. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Os olhos do Senhor estão sobre esse lugar. Você que está em casa, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. E o povo não ouviu. O povo não deu ouvido. Os profetas eram mortos. O povo não deu ouvido. E por volta de 722 a.C., vêm os assírios e cercam e tomam o reino do norte, o reino de Israel. Levam eles cativos, são espalhados por toda a província, e agora ali em Samaria, eles pegam e mandam pessoas, uma mescla de pessoas que não temiam a Deus. Depois, se você conferir, lá em 2 Reis 17, você vai ver que aquele povo, eles começaram a fazer ídolos para todo lugar. Veio leões sobre eles. Aí eles começaram a falar: o que está acontecendo? A gente precisa aprender como esse Deus dessa terra, ele precisa ser adorado. Mandam um homem para lá, orientam eles. Aí eles ficavam servindo a Deus e servindo a ídolos. Sabe, no caminhar com Deus, não existe espaço. 99% com Deus e 1% fora. Você já ouviu alguém falar que o muro, quando você está ali, eu estou neutro, não aqui nem aqui. O muro já é do diabo. Nessa noite o Senhor está assim: ei, eu quero você por inteiro. Em seguida vem agora o Reino do Sul, 586 a.C. Agora os babilônios que haviam já tomado toda a terra, vêm e sitiam Jerusalém. E em 3 fases, eles vêm. Na primeira fase, leva os nobres, e dentre eles você conhece muito bem quem era: Daniel, seus amigos e vários outros. Na segunda, um profeta conhecido, Ezequiel, também ele entra nisso. E depois vem e destrói Jerusalém. O templo deixou em ruínas, consequência de não ouvir aquilo que Deus havia anunciado. Consequência de não ouvir aquilo que Deus, mesmo depois daquele povo estarem andando daquela forma, Deus levantava homens: ei, se arrependa, volte-se para a presença de Deus. Eles foram levados agora cativos. E no Salmo 137, até deixei separado aqui, a gente vai entender como, depois de passar por tudo isso agora, aquele povo estava agora em terra estranha, no meio de um povo pagão, servindo agora a eles,
como que eles agora se portavam. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Eu não conheço uma pessoa que se afastou de Deus e se deu bem. Conheço várias pessoas que um dia decidiram: eu vou por aqui. Na igreja, imagina. As pessoas são hipócritas. Não vou mais, eu vou congregar da minha casa agora. Eu sirvo a Deus na minha casa. Querido, não são uma, duas ou três, são várias pessoas. Casamento destruído, tristeza, depressão. Nessa noite o Senhor está falando assim: ei, não saia da minha presença. Não saia da minha presença. Por mais que se levantem lutas, por mais que se levantem dificuldades, não saiam da minha presença. Tem uma vida eterna nos aguardando com Ele. Não vale a pena se afastar dos caminhos de Deus. Sabe, não é fácil eu pregar uma palavra dessa aqui. Não é fácil eu rasgar o meu coração aqui chorando. Você não sabe a luta que foi para eu receber de Deus essa palavra. Mas eu tenho um compromisso com Ele. Quanto tempo Deus deseja? Ele tem te chamado: olha, vem para aquele lugar de intimidade que um dia você já esteve. Eu não tenho te visto mais chorar. Não tenho te visto mais se humilhar diante de mim. Mas Deus é um Deus bom. Enquanto eu vou tomar uma água, você dá um glória a Deus aí. O cativeiro profetizado por Jeremias seria 70 anos. Passou. E agora Deus levanta Zorobabel para agora reconstruir o segundo templo. E alguns começam a voltar agora para aquele lugar onde era um lugar de zombaria, onde as pessoas passavam e zombavam. Nunca mais voltarão para aqui. Mas lembra que Deus disse que se eles se humilhassem diante da presença dele, se arrependessem, Deus os traria. Só abrir um parêntese. Cuidado quando a gente acompanha pela mídia informações erradas a respeito de Israel. Aquele povo foi atraído por Deus. Deus os ajuntou. Aos olhos de muitos era impossível aquele povo novamente ser uma nação. Mas Deus é um Deus que cumpre suas promessas. E aí, esse é o contexto que está agora esse homem chamado Neemias. E aí a gente pergunta: quem era Neemias? A Bíblia vai falar algumas coisas a respeito desse homem. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei. Sabe o que um copeiro faz? Antes do rei tomar o vinho ou comer alguma coisa, por causa que aquilo poderia estar envenenado, era o copeiro quem tomava primeiro.
E é engraçado porque quando o rei um dia percebe que Neemias estava triste, isso fala para mim que Neemias era um homem que era feliz, mesmo estando num local onde era cativo. Eu não sei, a Bíblia não fala a respeito disso, mas é muito provável que Neemias, ou ele foi levado muito novinho, quando foi deportado, ou ele nasceu no cativeiro. Mas alguém falou sobre um Deus que pode transformar as coisas, aquilo que está em destruição, em vida novamente. Alguém testemunhava para ele a respeito de um Deus que pode transformar a sua vida, que pode transformar a geração a partir dele. E o nome de Neemias significa Deus consola. E nessa noite Deus fala assim: eu quero levantar Neemias nesse lugar. Tem um aqui que recebe, amém? A Bíblia não fala se ele tinha filhos, se ele tinha esposas, mas fala que ele tinha um irmão chamado Anani, que foi aquele que nós lemos lá no capítulo 1, que trouxe para ele aquela notícia. Neemias era um homem de oração. Eu peguei ali nos calendários que a Bíblia fala a respeito do nome desses meses. Pelo que eu vi, Neemias orou pelo menos 4 meses. Para que então ele chegasse diante do rei. Sabe, às vezes eu, ou você, diante de situações, muitas das vezes nós, nem sequer nós oramos. Nós vamos tomando decisões. Mas em nome de Jesus, sabe? Não dê mais um passo sem a direção de Deus. Não faça algo e fala assim: Senhor, está aqui, abençoa. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Quando eu saí de férias, acho que foi no mês de julho, eu estava prestes a tomar algumas decisões que o meu coração estava aflito. E ela vinha: calma, vamos orar. O pastor Omar, um homem de Deus, quantas vezes eu conversei com ele, ele vinha e orava comigo. Calma. E Deus foi trazendo paz ao meu coração. Hoje eu vejo, se eu tivesse tomado essas decisões, eu teria me arrependido amargamente. E Neemias, quando ele recebe aquela notícia, se ele não fosse um homem temente a Deus e oração, sabe o que ele fazia? Ô rei, o meu povo lá, rei. Ele ia ficar murmurando na frente do rei. Mas ele foi diante do Rei dos Reis. Ele foi diante daquele que pode fazer todas as coisas. Ele se humilhou diante de Deus. Acredito que foi por 4 meses, como eu já disse. No segundo dia, o coração dele ficou triste por causa da notícia, mas ele levantava: Senhor, está aqui, essa é a causa do meu povo. E ia servir o rei com alegria. Quando eu olho para Neemias, eu vejo um homem comum, como eu e você. Você sai todos os dias para trabalhar, você tem os seus afazeres, e aí fica uma pergunta, sabe, o que Neemias ele me ensina? Aonde eu estou, sabe, eu realmente estou fazendo a diferença? O pastor Roberto cita o exemplo do Sérgio, que ele foi uma vez na empresa onde o Sérgio trabalhava, né, pastor? Chegou lá, ele ouviu sobre o testemunho que o Sérgio dava naquele lugar. Já estou caminhando para o final. Sabe, um rei sendo pagão, ele pôde oferecer a Neemias possibilidades, embora ele estava sendo movido por Deus, de reconstruir novamente algo que havia sido destruído. Quanto mais Deus. Sabe, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu mudei de Minas para cá, aqui eu entreguei a minha vida para o Senhor, deixei lá em Minas, minha família, tudo destruído. Meus pais, o casamento deles não era um casamento
era meio que de fachada. Eu não conversava com a minha irmã, era tudo aquela coisa, não tinha comunhão. Mas quando Cristo entrou no meu coração, depois de 6 meses eu voltei lá. Reuni todo mundo ali na cozinha, me lembro como se fosse hoje. Dei a mão e a primeira coisa que eu falei, quero pedir perdão. O pessoal olhou para mim assim, hã? Pensa num rapaz que era uma pessoa difícil de lidar. Qualquer coisinha, o negócio era briga mesmo. Mas Deus pegou e transformou esse coração. Depois de alguns meses, e eu clamando ao Senhor aqui pela vida dos meus pais, Senhor, eu quero que os meus pais, eles se rendam ao Senhor. Chegou a notícia, seu pai e sua mãe começou a frequentar uma igreja e eles entregaram a vida para Cristo. Neemias, você vai desistir? Certo momento onde Neemias foi pressionado, o povo foi pressionado, Neemias falou assim, ei, não desista da sua família. Não desista da sua família. Passou mais alguns meses. Ei, sua irmã, lembra? Você pediu perdão para ela lá? Não sei, mas aquele dia Deus fez algo no coração dela. Está servindo ao Senhor também. Só tem o seu irmão mais novo que ainda está perdido. Falei, mas o Senhor vai buscar ele. 2 anos depois, o Senhor trouxe ele. Hoje é um ministro de louvor na casa do Senhor. Quando nós olhamos para Neemias, não foi fácil. Neemias, capítulo 4, do 1 ao 3, eu já estou caminhando para o final. Diz assim, tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará seu muro de pedra. Sabe, a caminhada com o Senhor não é uma caminhada fácil. Nós encontramos dificuldades. Nessa caminhada nós vamos encontrar pessoas que muitas das vezes, sendo usada pelo inimigo, vai zombar da gente. Vão se levantar. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não quer ver você restaurado, a sua família restaurada. Ele quer te paralisar. Mas diante disso, qual foi a resposta de Neemias? Ele foi para cima? Ele foi joelho e oração. Neemias foi traído, recebeu ameaças de morte, mas ele não parou, porque Deus era com ele. Nós não vemos nenhuma pá, nada se movendo para construir aquele muro, sem que Neemias se colocasse diante de Deus em oração. Sabe, alguém poderia falar, o sucesso de Neemias porque ele sabia lidar com tudo isso que você falou. O sucesso disso era porque Deus era com ele. Porque ele um dia ousou sair da sua zona de conforto, porque ele comia do melhor. Tudo que o rei comia, ele era o primeiro a comer. Mas um dia, ele foi para um propósito muito maior do que isso.